Sim, o autismo existe. E sim, ele deve ser diagnosticado corretamente com base em critérios clínicos sérios, observação rigorosa e ferramentas técnicas. Mas o que nós estamos vivendo hoje é outra coisa. É uma epidemia de diagnósticos que atinge esmagadoramente os meninos. E isso não é por acaso. Isso é por conveniência e por controle social programado. Para cada 4 meninos diagnosticados com transtorno do espectro autista, apenas uma menina recebe o mesmo diagnóstico. E a resposta para isso não está na biologia, está na cultura, no filtro por onde a sociedade atual enxerga o comportamento masculino, com desconfiança, medo e desejo de controle. O menino saudável, ele é ativo, barulhento, desafiador, competitivo, ele escala, corre, grita, questiona, ele lidera brincadeiras, ele imita heróis, inventa regras, disputa território. Mas essa energia, em vez de ser compreendida como parte natural do desenvolvimento masculino, hoje essa energia é tratada como um sintoma, como uma disfunção, como uma patologia. O diagnóstico de autismo virou uma ferramenta de domesticação, uma tentativa de moldar os meninos para que eles caibam no modelo social feminino de comportamento, dócil, verbal, emocionalmente exposto e quieto. O menino que não se senta em silêncio por 6 horas seguidas, que prefere jogar bola a ficar conversando, que não gosta de brincar de casinha, ele, cedo ou tarde, receberá uma suspeita clínica de autismo ou de transtorno do espectro autista. Não se encaixou no molde? Deve ter algo errado com esse menino, vamos investigar. Os critérios atuais do DSM-5 para diagnóstico de autismo em meninos exigem a presença de déficits de reciprocidade emocional, comunicação não verbal e dificuldades sociais. Mas pare e pensa aqui comigo. Quantos meninos de até 12 anos de idade, que sejam saudáveis, fortes e enérgicos, mantêm contato visual prolongado? Homens só ficam olhando nos olhos de outra pessoa se for para partir para a briga ou partir para o sexo. Homens são assim, a gente não fica olhando muito nos olhos de outra pessoa. Para nós, isso se chama encarar e só tem 2 funções. Você encara para briga ou você encara para sedução. E você quer que um menino que nasceu programado para ser um homem ache confortável ficar olhando nos olhos de outra pessoa. É normal querer que um menino expresse as suas emoções como uma menina? Quantos meninos preferem brincadeiras simbólicas a jogos físicos? Preferir jogos físicos não é doença. Isso é ser menino. A cultura do diagnóstico de autismo não observa o indivíduo. Ela observa o desvio de comportamento do indivíduo em relação a uma norma social artificialmente estabelecida. Uma norma que favorece as meninas, as mulheres, que favorece comportamentos que minimizam o impacto da masculinidade natural. Você pode ver bem como isso funciona analisando a composição dos profissionais que avaliam esses meninos e conduzem o diagnóstico de autismo. 75% dos pediatras são mulheres. 79% dos psicólogos são mulheres. 96% dos fonoaudiólogos são mulheres. E 99% dos terapeutas ocupacionais, adivinha, são mulheres. O olhar dominante sobre o menino é absurdamente ginocêntrico. Não é coincidência que tantos meninos estejam sendo diagnosticados com autismo apenas por manifestarem traços típicos da masculinidade, como alta energia, pouca tolerância a rotinas monótonas, baixa verbalização emocional, resistência a comandos passivos, interesse por máquinas, lutas e competição. Claro que há casos reais de autismo, casos graves, claros, com prejuízo funcional evidente, mas a banalização do diagnóstico de autismo serve a uma agenda bem maior que a preocupação com a saúde. Essa agenda se chama controle do comportamento masculino. A medicalização da infância virou a solução prática para os pais que não querem ou não sabem educar. É uma solução prática para as escolas que não querem adaptar o ambiente para a energia masculina. É uma solução prática para o sistema político e cultural que deseja obediência precoce, especialmente dos homens. O menino, que é nada mais que um menino, ele virou um problema.
E o diagnóstico de autismo ou de transtorno do espectro autista virou uma forma de silenciar o problema sem enfrentá-lo. O menino fala pouco? É autismo. Ele fala muito? Isso pode ser TDAH. Ele gosta de brincadeiras físicas? Agressivo. Ele gosta de dinossauros? Isso é comportamento restrito. Ele não quer interagir com todo mundo? Déficit social. Qualquer traço masculino agora tem código CID. Tem um rótulo patológico, tem um protocolo terapêutico e tem uma receita de controle baseada em parâmetros femininos de comportamento. Dá uma olhada nesse gráfico que eu vou colocar aqui na tela agora. Ele apresenta a incidência de diagnósticos de autismo entre meninos de 1980 até os dias de hoje. A partir dos anos 2000, subitamente, os diagnósticos começaram a aumentar exponencialmente. Em 2013, o DSM-5 passou a reunir todas as formas anteriores de autismo sob um único guarda-chuva, transtorno do espectro autista. E desde então, desde essa época, os números dispararam. Tudo bem, em parte esse aumento pode ter ocorrido porque nós ampliamos a compreensão e a divulgação do transtorno de espectro autista, mas é absurdamente desonesto não admitir que esse aumento na incidência de diagnósticos de autismo em meninos ocorreu devido a mudanças na régua. Ocultar essa informação de que a régua diagnóstica foi mudada, isso é maquiavélico. Qualquer menino fora da curva comportamental média, segundo parâmetros femininos, virou candidato à Ritalina, terapia e laudo. Ao invés de cultivar a diversidade do comportamento infantil, nós tornamos os comportamentos femininos como desejáveis e os comportamentos masculinos como inaceitáveis. Ao invés de nós cuidarmos da energia masculina nos meninos e prepararmos essa energia para ser útil no mundo real mais tarde, nós passamos a forçar a adaptação desses meninos a um ambiente escolar que não foi feito para eles. Nós estamos colocando esses meninos amarrados no sofá e preparando esses meninos para o controle absoluto, para que eles sejam controlados absolutamente. E o menino que não se adapta a esse comando, ele vai receber um carimbo. O que está em jogo hoje não é apenas o excesso de diagnósticos de autismo, é o futuro da masculinidade. Se cada traço viril de um menino pode ser interpretado como sintoma de um transtorno que precisa ser corrigido, então o que irá sobrar da energia masculina legítima mais tarde? O que irá restar da inquietação, da força, da iniciativa, da coragem, da criatividade e da curiosidade que naturalmente sempre habitaram no espírito masculino? O que sobrará da liderança, da ousadia, da busca por superação que os homens sempre trouxeram à luz no mundo? Nós estamos criando uma geração de meninos que crescem acreditando que há algo errado com eles, porque eles são intensos, porque eles são físicos, porque eles não cabem em salas apertadas e porque eles se rebelam contra discursos de fragilidade. Marcadores diagnósticos moldam identidades. E uma vez que o menino se vê como diferente, doente ou especial, o sistema venceu. Sim, o autismo existe, mas a epidemia de autismo de hoje é, em grande parte, uma epidemia de pessoas adultas em posição de autoridade, diagnosticando meninos como doentes de alguma maneira, simplesmente por se comportarem como meninos. A esmagadora maioria dessas pessoas adultas colando rótulos nos meninos são mulheres. E os poucos homens que existem segurando os carimbos desses rótulos parecem ter sido doutrinados a pensar como mulheres também, não como homens. E nada disso é medicina, nada disso é cuidado, nada disso é zelo. Isso é tudo engenharia social. Está na hora de chamar essas coisas pelo nome certo.